Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo com mais uma série do IGTV e hoje eu vou falar sobre transição de estilo. Eu lembro que eu já comentei nos stories com vocês sobre a minha transição de estilo. Depois eu fiz um videozinho bem curtinho aqui no IGTV, dando uma pincelada de como foi toda essa transição para mim. Então hoje eu resolvi entrar mais a fundo nessa história e desmistificar algumas coisas para vocês, porque eu recebo muita pergunta com relação a estilo pessoal, né? Aí quando eu soltei transição de estilo, então, meu Deus, aí foi uma chuva de perguntas. Então, tem algumas perguntas aqui que eu achei bastante pertinentes e eu vou falar para vocês. Anotei algumas coisinhas aqui, ó, no caderninho, para não esquecer, né? Então, perguntaram para mim como que se dá o processo de transição de estilo. E aí eu lembro que eu já tinha dito isso aqui no outro vídeo e também nos stories, mas hoje eu vou falar mais um pouco. Então, gente, a transição de estilo, ela não acontece assim de um dia para o outro, tá? Ela vem gradativamente. Bom, partindo do princípio que o seu estilo pessoal é um reflexo da sua personalidade, ou seja, a roupa que você escolhe, o acessório que você escolhe, o estilo de maquiagem que você escolhe, o estilo de corte de cabelo que você escolhe, é a expressão da sua essência, a expressão do seu comportamento, a gente então consegue entender que transição de estilo é algo gradativo, realmente não acontece de uma hora para outra, do dia para a noite. É um processo, tá, gente? Não é um evento. Oba, acordei, mudei de estilo. Não, isso não acontece, tá, gente? Transição de estilo é realmente um processo, tá? Por que eu digo processo? Porque é um processo de autoconhecimento. Nada mais do que isso. Conforme você vai crescendo, conforme você vai evoluindo, você vai se conhecendo, se entendendo e vendo de fato quem você é. Tá? E a escolha das roupas vão ser um mero detalhe. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas só para lembrar, porque o assunto é estilo. Então perguntaram para mim como que isso acontece. Então, primeiro, ele não acontece de um dia para o outro. É um processo, tá? Quando a gente nasce, nós somos criados pelos nossos pais, ou não, pelos nossos avós, ou pelos tios, enfim, toda essa parte da primeira infância vai nos trazer elementos e informações que lá na frente vão repercutir com a nossa personalidade e o nosso estilo de vida, tá? A psicologia hoje explica que 60% do caráter de uma pessoa, do jeito de uma pessoa, é formado pelo ambiente que ela vive, tá? Então a gente nasce com uma determinada tendência, mas o restante se dá por aquele meio, aquele ambiente complexo onde aquela pessoa está inserida. E o estilo pessoal é isso. Ele vai refletir toda essa personalidade, todo esse caráter, toda a essência dessa pessoa nas roupas. Então hoje se fala muito de estilo pessoal, mas se entende pouco do que é estilo, tá? Então ele acontece assim, gradativamente, desde da primeira infância, quando a gente é criança, que a gente herda roupas das primas, da filha da vizinha, né? Depois a gente cresce, a mãe da gente, algumas mães são costureiras, então costuram a nossa roupa, ou então a gente continua herdando roupa das primas, da amiga, enfim. Tem aquele escambo de roupas. Eu fazia muito isso na minha adolescência, eu trocava roupa com algumas colegas quando dava, né? Porque eu sempre fui a gordinha da turma, mas enfim. Então você sempre acaba tendo essa coisa de troca, de ganhar, de receber de alguém, né? Então, quando a gente chega na fase da adolescência, que a gente já tem todo um caráter meio que formado, então a gente já começa a se tornar uma pessoa mais assim, eu já conheço, já sei mais ou menos que aquilo eu não gosto, aquela determinada roupa eu curto mais, essa daqui eu já acho muito careta, e aí os adolescentes eles já vão então construindo um pouco da sua identidade visual ali. Por quê? Porque a identidade pessoal deles, essa questão da essência, da personalidade, termina de ser formada ali, tá? Então, quando a criança já entra na fase adulta, ela já entra mais ou menos sabendo um pouco de tudo. Por isso que eu respondi uma vez no story dizendo que eu não faço análise de estilo em adolescente, tá? Porque os estilos, eles vão mudando. Então, esse processo se dá assim, através da religião, assim, até depois que você cresce, você ainda continua em transição de estilo, tá? Ele nunca para, ele é orgânico, porque você sempre tá em constante evolução.
tá? Então, o estilo não é algo estático, ele é algo que está sempre em mutação, ele está sempre em evolução. Ele se dá dessa forma e a gente vai morrer aí com os estilos diferentes, tá? Vamos chegar ao fim da vida com estilos diferentes. É assim para todo mundo, tá, gente? E aí o que acontece? Quando você então muda de estilo, quando você tira alguns estilos da sua prateleira, como eu tinha dito no outro IGTV que eu fiz, que os estilos eles estão na prateleira, cada hora é um que está predominando mais. O que acontece? Às vezes eu tenho algumas clientes assim, às vezes não, a maioria das minhas clientes, né? Passou num concurso público, não sabe o que vestir, precisa se adequar, ou então ganhou neném, e aí o neném cresceu, já tá com 1 ano, então precisa se adequar novamente àquela realidade, porque depois que você tem filho, você passa por vários processos até se entender novamente, tá? E começar a usar as roupas que você gostaria de estar usando. Então é um processo um pouco mais compridinho, mais longo. Mudou de cidade, veio para Brasília, ou então, sei lá, tá indo de Brasília para morar na praia. Eu tive uma cliente no ano retrasado que era concursada pública e aposentou. E aí ela foi morar na praia e ela tinha um armário assim totalmente empresarial, porque ela trabalhava nos ministérios. Então a gente teve que reformular todo um armário e todo aquele estilo morreu e nasceram outros estilos, tá? Então todos esses pequenos momentos específicos na nossa vida, gestação, ganhou neném, separou, casamento, tá de namorado novo, passou num concurso, vai mudar de cidade, era muito gordinha e emagreceu, ou então era muito magrinha e engordou. Então todos esses eventos pontuais, eles vão meio que nortear essa mudança de estilo, tá? Então o nosso estilo ele tem 2 vias. A primeira, a sua constante evolução, o seu constante desenvolvimento, tá? E o outro que é algo assim, que aconteceu, um evento específico que te deu um start e você começou a então começar a ver as coisas de uma forma diferente, enfim. Então o estilo ele se dá mais ou menos assim, tá, gente? Me perguntaram também, mas as inspirações das blogueiras. Gente, as blogueiras elas são excelentes inspirações, somente inspirações. Eu aqui para vocês também sou uma excelente inspiração. Todas as pessoas que nós admiramos, né, ou por alguma forma, ou porque se vestem bem, ou porque são gordinhas e se vestem bem, ou porque são magrinhas e se vestem bem, ou porque são pessoas mais autênticas, pessoas que passaram por momentos difíceis, enfim, pessoas que a gente admira por algum motivo. A gente acaba se espelhando um pouco nessas pessoas, né? Então, as blogueiras, em específico, que tem um boom de blogueira, você então acaba, geralmente a maioria das minhas clientes quer dar um Ctrl+C, Ctrl+V no look da blogueira e não é assim que funciona, porque aquela roupa foi feita exclusivamente para aquele lifestyle, tá? Para aquela personalidade daquela blogueira. Então não é legal você dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, um copia e cola. É mais interessante você se inspirar e se apropriar de alguns elementos daquele look que você gosta, que você admira naquela blogueira, no seu estilo pessoal, tá? Então, sobre copia e cola, é mais ou menos assim que eu penso, e isso funciona muito com as minhas clientes aqui no escritório, porque a gente sempre trata isso de uma forma muito delicada, né? Você pode ser bonita como você, né? E ela pode ser bonita como ela, e cada uma de nós aqui temos uma beleza específica, e estilos específicos, e lifestyles específicos, e jeito de ser, personalidade específica. Então, na verdade, o estilo é isso, é você ser fiel à sua personalidade, porque a roupa é só o finalzinho, é só como você está comunicando o seu estilo pessoal, tá? O vídeo vai ficar muito grande, eu vou iniciar um outro vídeo aqui pra gente começar a parte 2 dos estilos.